Graça e paz, amados. Que você tenha uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite. Eu não sei que horas você vai estar me assistindo, mas hoje eu quero trazer uma mensagem do Senhor. Uma mensagem que há 15 dias o Senhor colocou no meu coração. E pelo teor da mensagem, o título, o tema, que é cura. Houve várias coisas que aconteceram para impedir que eu estivesse hoje. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? E hoje eu estou aqui para dizer, Cristo é aquele que cura. Sabe, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tem passado por sua mente, por seu corpo, sabe, pelo seu espírito. Mas eu tenho isso para te dizer, o Senhor, Deus, é aquele que cura. Cristo é aquele que já levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades, nossos pecados, toda a maldição que estava sobre nós e nos restaurou para viver uma vida harmoniosa e plena nele. Eu não sei como você está hoje, mas eu conheço um Cristo que faz o impossível acontecer. Mas para que possamos receber, precisamos ter fé em primeiro lugar, sobre todas as coisas, acima de qualquer situação. Fé. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar naquele que te salvou e que levou sobre ele todas as enfermidades que estavam destinadas a nós. E que lugar melhor para se falar sobre cura e citar situações em que houve cura do que a própria palavra do Senhor. Se você for dizer, mas só teve cura no Velho Testamento. Mentira, né? Nós tivemos muitas curas no Novo Testamento. Tivemos muitas curas no Velho Testamento também. Quando a passagem em que o profeta Elias, ele está passando por uma depressão. Ele, com a ousadia que Deus deu para ele enfrentou várias vezes Jezabel. Era uma mulher que vinha de outra cultura, casou com um rei de Israel e ele foi muito fraco, porque ele se deixou levar pelas crenças dela e ele abriu mão de crer no Senhor, no Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha como verdade para crer, para seguir os caminhos errados, seguir os caminhos mentirosos que aquela mulher seguia, com misticismos, com crenças que nada tem a ver com a verdade de Deus. E ela matou muitos homens do Senhor, muitos profetas. E Elias a enfrentou, mas chegou um ponto que ele teve medo. E ele escondeu-se na caverna com depressão. Uma doença da mente. Uma doença que paralisa, uma doença que mata se você não for forte, e você não tiver convicção de que viver e viver com Cristo é a melhor opção. É a opção. Não existe outra senão esta. E ali o Senhor foi até ele, chamou, acordou ele, chamou para a realidade, deu forças, o alimentou. E ele realmente conseguiu se reerguer e ver que só o Senhor é Deus. Se a gente for para outras curas físicas, eu quero dizer depois, mas curas espirituais. Pessoas endemoniadas que Jesus Cristo salvou. Jesus Cristo libertou filhos de homens, de mulheres que estavam simplesmente entregues ao domínio do mal. O gadareno. Lembra na passagem do gadareno, em que ele está atormentando a cidade, colocando um verdadeiro terror, e aquele homem tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios, são 6.000 demônios. É muito demônio num corpo só. E quando Jesus chega até ele, ele diz: o que estás fazendo aqui? Porque vens a me atormentar antes do tempo. O demônio sabe o seu destino final, mas ele não quer isso.
Ele quer levar o máximo de pessoas, de espíritos que ele puder dominar. Mas Cristo é aquele que cura. E naquele momento ele foi expulsar aquele demônio e o gadareno ainda disse, não, tira de nós e coloca nos corpos, porque o demônio precisa de algo físico, algo do corpo, para que ele possa tomar posse, possa usar. E aqueles espíritos foram para os porcos se suicidaram imediatamente. Nunca virá coisa boa do demônio, só engano. E aquele homem estava liberto, queria que Jesus ficasse. Jesus disse, não, o que vai ficar é você, porque você, através do seu testemunho, vai salvar toda esta cidade. Tremendo. Curas físicas a gente tem inúmeras, assim como inúmeras também curas na mente do espírito, mas curas físicas, se a gente olhar para o Velho Testamento, nós vamos ter aquele sacerdote, né, que estava leproso, mas que tinha uma serva que tinha sido pega como escrava dele próprio, né, e de sua esposa, para ser serva na casa dele, e aquela serva era judia. E ela disse, ele escondia até aquela situação dele, porque lepra era uma coisa terrível, né? A nossa hanseníase de hoje, que cura com medicações que o SUS libera 10 dias após você começar a tomar, você já não está disseminando nada por aí. E aquela moça, diante de uma situação que ela estava, ela podia se revoltar e dizer, ele que morra. Mas não foi essa a atitude que ela tomou, né? Ela disse, se fosse na minha terra, se fosse estivesse na minha terra, teria um homem. Tem um homem, tem um profeta, né? E ela fala de Eliseu para aquele senhor dela. E através da palavra de Eliseu, ele, em 7 mergulhos no Rio Jordão, ele é curado. Totalmente restabelecido. Se a gente for para o Novo Testamento, Jesus vai ter vários episódios de cura, porque ele queria mostrar que ele era o caminho, ele é o caminho. Curas da mulher do fluxo de sangue. Olha que fé, aquela mulher tinha gasto todo o seu dinheiro em médicos por anos, 12 anos sangrando, 12 anos de menstruação ininterrupta. E ela ouviu falar de Jesus e ela disse, ela era considerada impura. Ninguém podia tocar nela, ninguém tocava, ela vivia escondida, né? E ela disse, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser salva. Olha que fé desta mulher, ela não pediu oração a ninguém, ela nem orou. Ela nem sabia como pedir mais. Não tinha mais o que... Todo o seu dinheiro tinha ido embora, ela não tinha mais a quem recorrer, mas ela viu em todos os feitos de Jesus uma grande possibilidade. E a única possibilidade que ela poderia ter naquele momento, ela disse, se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. E a fé dela foi tão sobrenatural que ela tocou num pedaço de pano, na veste do Senhor. E ele disse, ele estava passando no meio da multidão. Ele estava indo realizar outra cura. A cura da filha de Jairo, de um sacerdote do templo. E no meio ele sente algo sobrenatural fluir naquele lugar, no meio daquele multidão. Ele disse, alguém me tocou. E até os discípulos disseram, Jesus, nós estamos rodeados de pessoas. Muitas pessoas estão te tocando. Ele disse, não, alguém me tocou de forma diferente. Porque saiu glória. Eu sinto uma glória, eu sinto uma fé, eu sinto uma graça diferente. Era a fé daquela mulher. Que fé, que coisa sobrenatural. Apenas eu tocar, ele nem vai perceber, porque eu nem quero deixá-lo impuro, eu quero só tocar num pedacinho do pano, porque eu sei que o poder que ele tem vai me curar. E ela foi curada. A filha de Jairo foi curada, dada como morta. Jesus disse, não está morta, vive. E disse olhando para Jairo, porque se ele demorasse em dizer o contrário do que o povo dizia,
incrédulo já vai perder a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago 5, 15 e 16 nos diz: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração, a fé e o perdão, eles andam juntos. Eles andam juntos e eles podem. O perdão, ele libera e ele liberta alguém. E não é quem machucou o outro. Ele primeiro liberta aquele que foi ferido. Quando aquele que foi ferido perdoa. E a palavra do Senhor diz: se você não perdoa o outro, então eu não te perdoarei. O próprio Deus disse. Muita gente tem ficado doente porque não consegue liberar perdão em seu coração. Ele te libera, te liberta da mágoa. Seja perdoado através do perdão que você libera na vida do outro, independente se o outro muda ou não. É sobre você. A fé é imprescindível para a cura. É sobre você. Cristo está disponível para levar sobre ele todas as nossas enfermidades, porque ele já fez isso na cruz, mas precisa agora ser uma atitude nossa. Eu decido viver em fé. Eu decido viver com justiça, com retidão. Eu decido não olhar para trás, mas seguir em frente, sabendo que Jesus Cristo é aquele que cura. Para terminar, eu quero deixar um versículo para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho. Pegando o material do rema, que é simplesmente maravilhoso. Jesus, Deus, né? Deus em si, ele tem 7 nomes redentores e que são completos em cada uma de suas funções. Deus é o Jeová Shalom, é o Senhor da nossa paz. Deus é o Jeová Shammah, é o Senhor está aqui, ele está entre nós. Deus é o Jeová Rafá, ele é o meu pastor. Ele cuida de suas ovelhas. Deus é o Jeová Jireh, é aquele que provém todas as coisas e não há falta de coisa alguma quando se está com ele, crê nele. Ele é o Jeová Tisdikenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele é o Jeová Nissi, é a nossa bandeira, é aquele que nos levanta e exalta, e quem está sobre ele jamais será abatido, mas sempre estará em glória. Independente do que você vê, mas é sobre a quem você crê, sobre quem você crê. E no espiritual, tudo em nossa vida já está feito, mas precisamos crer. E Jesus é o Jeová Rafá, é o Senhor que te sara. E como o Senhor que te sara, em Êxodo 15, 26, vai nos dizer: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara. Crê tão somente. Cristo é aquele que sara. Deus te abençoe.